Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento, antes de mais, as senhoras e os deputados e também dou as boas-vindas aos peticionários Joana Cristina Gonçalves Carvalho, Joana Isabel Afonso Rodrigues, Mauro Roberto Pereira Barbosa, bem como os restantes membros que acompanham a delegação. Que houve-me o privilégio de conduzir esta reunião, porque também fui designado relator para esta petição. E, portanto, nós estamos no exercício do direito de petição, na fase em que temos que ouvir os peticionários, porque a petição ultrapassa as 2.500 assinaturas, temos que, obrigatoriamente, ouvir os peticionários em comissão e, depois desta audição, será elaborado um relatório que será obrigatoriamente discutido também em comissão. E, portanto, nessa sequência, eu daria a palavra aos peticionários para, até 10 minutos, nos apresentarem as motivações e o conteúdo da exposição. Muito obrigado. Ora, boa tarde e muito obrigada, antes de mais, por esta audição. Cumprimentar todos os senhores deputados presentes e demais. No pouco tempo que dispomos, vamos fazer uma intervenção tripartida e abordar as principais matérias da petição, sendo que deixamos desde já ao senhor Presidente da Comissão e iremos partilhar com cada partido presente uma pasta que contém toda a informação detalhada, vários anexos de suporte. Entre eles está um estudo do economista Eugênio Rosa, que chama a atenção para as inverdades das respostas da CGD concedidas a esta Comissão Parlamentar, por via de ofício, que mostra com os números a realidade da Caixa e as preocupações da gestão do Banco Público. Preocupações essas que são as preocupações do sindicato mais representativo da Caixa Geral de Depósitos, do STEC, que somos nós, e por isso criámos esta petição, exigindo a atenção e a ação do poder político perante a contínua degradação da missão da CGD enquanto Banco Público e a contínua degradação das condições de trabalho e salariais dos seus trabalhadores. A CGD atua como um banco privado, continua a aumentar receitas pelas comissões cobradas, esquece o seu necessário papel interventivo no mercado de habitação e no crédito às empresas, num período em que as taxas de juros atingem valores exorbitantes, encerra agências, reduz serviços e trabalhadores, substitui tesourarias por máquinas, substitui gestores presenciais por gestores à distância. Ignora assim a missão de banco público, de responsabilidade social, apoio à economia e garante da proximidade às populações e da coesão territorial, impactando também negativamente na imagem do banco, na adequação e qualidade de serviço prestado aos clientes, na cota de mercado e nos trabalhadores. O dia-a-dia das agências é caracterizado por um ritmo de trabalho intenso e em stress. Falta gente para tanto trabalho. As máquinas, ao contrário do que aquilo que a Caixa tenta passar, não retiram trabalho, aliás, aumentam. As filas acumulam-se em esperas intermináveis. Clientes sem sítio para se sentar no novo modelo de agências, propiciando agressões físicas e verbais. Os trabalhadores acabam por permanecer muitas vezes além do horário normal de trabalho, em nome do brio profissional e dos objetivos inalcançáveis, aos quais também são constantemente lembrados por e-mails e outras formas de pressão que configuram muitas vezes a prática de assédio. Horas muitas vezes não pagas, descanso e conciliação com a vida pessoal que não acontece, agravamento das doenças de foro psíquico como burnout e depressão. Esta é a realidade que se vive na Caixa, e já há um tempo a esta parte, tendo-se vindo sempre a agravar, e já em 2023 o STEC teve a oportunidade de denunciar, no âmbito da sua campanha pela dignidade do trabalho, através de um livro de testemunhos que editou, que está disponível na sua página e que hoje está também nesta pasta que que já entregamos aqui ao Sr. Presidente e que iremos entregar aos restantes grupos partidos. A crescer a todo este quadro, há uma forte desmotivação dos trabalhadores pelo não reconhecimento e valorização do seu árduo trabalho, até porque contribuem grandemente para os lucros históricos que têm acontecido na Caixa Geral de Depósitos. Lembremos que a Caixa teve 1.291 milhões de euros de lucros em 2023 e nos primeiros 9 meses de 2024, 1.369 milhões de euros. E se, por um lado, os vencimentos e os prémios da administração acompanham esta tendência dos lucros, os salários dos trabalhadores da CGD estiveram congelados de 2010 a 2017, as carreiras de 2013 a 2016, sendo que não acompanharam a inflação acompanhada ao longo dos anos, representando uma perda de poder de compra. É necessário aumentar os salários, fundamentais para acompanhar a exigência de trabalho e responsabilidade, bem como fazer face ao aumento do custo de vida dos trabalhadores. E é imperativo que os trabalhadores recuperem os 4 anos de carreira de 2013-2016, que injustamente ainda não recuperaram.
Esta é, aliás, uma matéria da petição que merece o nosso destaque, no sentido de, mais uma vez, sensibilizarmos os senhores deputados presentes e os governantes que têm de ter uma palavra a dizer, tratando-a com a justiça necessária, como já aconteceu com os trabalhadores da função pública e setor empresarial do Estado, como exemplo a RTP, que já viram e bem reposta esta justiça. O Orçamento do Estado de 2013 e os seguintes até 2016 estabeleceram a proibição das valorizações remuneratórias para os trabalhadores do setor público, administrativo e empresarial, onde se inclui a Caixa Geral de Depósitos. O Orçamento do Estado de 2017 reconhece que aquelas restrições nunca deveriam ter sido colocadas aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, dado serem bancários. Efetivamente, os bancários não sofreram este corte da carreira, apenas os da CGD. A partir de 2017, os constrangimentos salariais deixam de se aplicar, contudo, ficou por resolver a questão da contabilização dos anos de 2013 a 2016 para efeitos de progressão na carreira. Apesar de todos os esforços feitos pelo STEC ao longo destes anos, junto à administração, por via judicial, onde se esgotaram todas as instâncias, através de petição pública, junto do poder político, a verdade é que não se conseguiu vencimento desta causa, que se entende da mais elementar justiça. A dar razão aos trabalhadores da Caixa e no âmbito do difícil processo negocial de 2024, já na fase de mediação, o Ministério do Trabalho achou que era legítima e válida esta reivindicação do STEC e propôs nessa sua proposta, que foi aceita por o STEC, mas rejeitada pela Caixa Geral de Depósitos, que estes anos fossem recuperados. Nos últimos anos foram publicados diplomas que permitiram aos funcionários públicos e professores recuperar o seu tempo de serviço, como já havia dito. Foi também noticiado na comunicação social que os dividendos extra entregues pela Caixa ao Estado serviriam para o pagamento dessas reposições a outras classes, nada contra, mas e os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos? Perguntamos. Os trabalhadores da CGD têm sido considerados ao sabor de cada momento, funcionários públicos ou trabalhadores de privado, sempre em prejuízo dos seus direitos, e continuam esquecidos nesta matéria. O custo estimado de uma reposição desta justiça representaria, por ano, menos de 1% dos lucros registados na CGD nos primeiros 9 meses deste ano. Ainda é possível reverter esta situação e só depende da Assembleia da República. O STEC apela, por isso, a esta Comissão e aos grupos parlamentares que permitam ultrapassar esta triste realidade que tanto tem revoltado e indignado os trabalhadores da Caixa. E para tal reclamamos a adoção de uma medida legislativa que termine a contagem do tempo de serviço, prestado e não contabilizado, que possibilita que finalmente se faça a justiça. Pronto, muito rapidamente, porque o tempo sabemos que é curto, aproveitar só para acrescentar mais alguma informação e dados que entendemos ser pertinentes relativamente ao assunto do encerramento das agências e da redução de serviços agora mais recente. Desde 2012, encerraram cerca de 300 agências da Caixa Geral de Depósitos e foram dispensados mais de 3.500 trabalhadores. Desde que esta administração iniciou funções em 2017, encerraram 205 agências e foram dispensados 1.886 trabalhadores. Estes encerramentos e, mais recentemente, a redução de serviços comprometem o cumprimento da missão da Caixa Geral de Depósitos enquanto banco público que se deveria encontrar ao serviço do país e das populações. As recentes alterações de dezenas de agências da Caixa Geral de Depósitos que deixaram de prestar o serviço de tesouraria, nomeadamente nas agências do interior, é uma clara violação da Carta de Missão da Caixa Geral de Depósitos quanto ao seu dever de proximidade das populações, particularmente das mais vulneráveis. Vou dar um exemplo, por exemplo, a Caixa Smart, que agora é o novo nome Smart, em Aguiar da Beira, a mais próxima com tesouraria é a Agência da Guarda, que dista em cerca de 65 km, o que equivale a 1 hora de carro. Poderia dar mais exemplos, mas este achamos que é um exemplo que demonstra bem a redução de serviços e o que afeta a população. Estamos a falar, nestes casos, e principalmente de população mais idosa, sem acesso a meios eletrónicos, sem cartão multibanco. Estamos a falar também de agências que vão ter 1 ou 2 trabalhadores que não vão conseguir prestar o atendimento e o auxílio necessário às populações. E não podemos esquecer também as autarquias, as escolas, os tribunais, os hospitais e toda uma série de serviços públicos que têm na CGD o seu banco de proximidade e que vai deixar de ter este serviço e o atendimento necessário. Podemos também aqui dar vários exemplos de manifestações de indignação que têm vindo a ter nos últimos tempos por parte das populações, manifestações, autarquias. Vou dar só um exemplo mais recente, que é dos autarcas da Comunidade Intermunicipal do Douro, que representa 19 municípios, que já mostraram o seu descontentamento junto do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, também relativamente à redução de serviços nesta região. Vou também relembrar uma declaração, porque entendemos que é pertinente e que,
porque faz parte também do atual líder parlamentar do PSD, que está agora no governo, como sabemos, e que suporta o governo, e que foi, em 2017, uma declaração preferida, onde nós nos revemos, a CGD, como banco público, tem de estar onde os outros não estão. Não pode ter uma lógica exclusiva de banco comercial. É esta a nossa visão também, é este o apelo que fazemos. Entendemos que o Governo em funções, enquanto representante do Estado, acionista único, tem de ter uma palavra a dizer quanto ao encerramento de balcões, quanto a esta redução de serviços e quanto à importância da CGD como banco público, e que nós entendemos que deverá continuar a ter esta missão e deve continuar a prestar o serviço às populações e ao país. Para terminarmos esta nossa primeira intervenção, também muito rapidamente, elencar aqui 3 questões que também são problemáticas e que afetam os trabalhadores. O trabalho suplementar na Caixa Geral de Depósitos, e falamos de trabalho suplementar não remunerado, é uma chaga social, é um flagelo. Existem milhares de trabalhadores que são afetados por ele. O STEC realiza dezenas de denúncias à Autoridade para as Condições de Trabalho todos os anos. Em algumas delas, a Caixa Geral de Depósitos é multada. Isto está relacionado com a falta de trabalhadores e a sobrecarga de trabalho. Não terá sido por isso inocente que, em 2023, a Caixa Geral de Depósitos tenha implementado um registro de ponto eletrónico, viola a lei, na nossa interpretação e na interpretação da ACT, que recentemente nos fez chegar um relatório e que diz que o registro de ponto eletrónico que foi implementado na rede comercial da Caixa Geral de Depósitos oculta os reais tempos de trabalho, prejudica a ação inspectiva da ACT e configura concorrência desleal. Isto foi o relatório da ACT e que instaurou uma coima portanto, à Caixa Geral de Depósitos. Consideramos que isto é grave, trata-se de uma empresa pública que deveria ser um exemplo nas boas práticas de emprego e que é um mau exemplo nesta matéria. Mas não só, porque a Caixa Geral de Depósitos contrata também centenas de trabalhadores, estimamos nós, em regime de outsourcing, portanto falamos em baixos salários e trabalho precário. Em 2023, decorrente da alteração do Código do Trabalho, que permite, ou passou a permitir, que os trabalhadores que prestam serviços em regime de outsourcing possam beneficiar de um instrumento de regulamentação coletiva que lhes seja mais favorável na empresa, o STEC solicitou à Caixa Geral de Depósitos que nos desse o número de trabalhadores que laboram na empresa em regime de outsourcing. A Caixa Geral de Depósitos recusou essa informação, tentando ocultá-la e escondê-la. Nós instaurámos uma ação em tribunal e o Tribunal da Relação de Lisboa veio proferir um acórdão que obrigou a Caixa Geral de Depósitos a dar-nos essa mesma informação, que abusivamente, consideramos nós, a Caixa reputou de confidencial ao abrigo do 412 do Código do Trabalho, tentando subsistir na ocultação dessa mesma informação. Ficámos, por isso, surpreendidos quando, nas respostas que foram concedidas a esta Comissão Parlamentar por parte da Caixa Geral de Depósitos, quando questionada sobre quantos trabalhadores em regime de prestação de serviços laboram na empresa, a Caixa diz que não consegue quantificar porque contrata serviços. E, portanto, à partida, só poderá haver aqui um equívoco. Ao STEC, a Caixa conseguiu facultar esses dados e a esta Comissão Parlamentar, ao Parlamento, a um órgão de soberania, a Caixa não conseguiu, ou diz que não consegue facultar essa informação. Consideramos que é uma matéria que deveria ser clarificada a bem da transparência e do escrutínio a que uma empresa pública como a Caixa Geral de Depósitos está sujeita. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado. Passamos agora à fase de perguntas e intervenções dos respectivos grupos parlamentares e, em primeiro lugar, o grupo do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Pedia só aos peticionários que tomassem nota de alguma eventual questão para depois, no final, fazerem uma resposta conjunta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a presença. Gostaríamos, sobretudo, de enaltecer o papel da Caixa Geral de Depósitos ao nível do setor bancário português, enquanto banco público, e que atua num setor concorrencial com todos os desafios que esse mesmo setor concorrencial representa para um banco público. Mas isto em nada deve diminuir, até bem pelo contrário, apesar de algumas limitações, em nada deve diminuir a importância do papel da Caixa Geral de Depósitos e, sobretudo, dos seus colaboradores. Para mim é um gosto especial e ouvi atentamente. Hoje não tenho nenhum conflito de interesses, mas fui colaborador da Caixa Geral de Depósitos já há uns largos anos, trabalhei 5 anos na Caixa, por isso tenho sempre um carinho especial pela Caixa e pelos colaboradores da Caixa ou seja, muitas das temáticas que hoje trouxeram aqui, de alguma forma são temáticas até do meu conhecimento e que acompanho. Dito isto,
Nós entendemos que o papel da Caixa é um papel determinante. É óbvio que há aqui algumas situações que nos preocupam, nomeadamente a reorganização da rede comercial, não o tema, efetivamente, da redução dos balcões, porque isso é uma tendência da banca, tem havido uma reorganização da rede de retalho, mas, sobretudo, no papel que a Caixa deve desempenhar enquanto banco público nos territórios de baixa densidade. E aqui gostaria de deixar uma questão que é relativamente a balcões na reorganização da rede e balcões que tenham menos que 3 colaboradores ou 2 colaboradores, há situações efetivamente em que o serviço do próprio banco, não relativamente à questão da tesouraria, mas à questão da prestação do serviço básico e até em termos de segurança, se há situações dessas que estejam identificados. Tomamos boa nota relativamente ao tema das carreiras congeladas, 2013-2016, foi um período de intervenção da banca e um período de resgate do país, é um tema que vamos analisar e acompanhar. Gostaria ainda também aqui relativamente às questões que colocaram, nomeadamente a trabalho extraordinário, e deixava esta questão, perceber se isto é uma tendência que vem no sentido decrescente, ou seja, se há menos situações ao longo dos últimos anos ou se houve um agravamento destas situações, nomeadamente trabalho suplementar não remunerado. E também gostaria aqui de deixar uma questão relativamente ao outsourcing. Nós não temos nada contra o outsourcing é uma realidade, mas tentar perceber se este outsourcing tem sido um outsourcing de substituição direta dos colaboradores ou não, ou seja, se parte destas funções que eram exercidas internamente são funções que estão a ser exercidas hoje externamente em termos de outsourcing por substituição direta, ou seja, de reformas ou de aposentações que levem efetivamente a que depois estes serviços sejam externalizados. Termino a minha intervenção agradecendo a presença. Gostaria de ter feedback relativamente a estas questões, mas reconhecer, sobretudo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o papel dos colaboradores da Caixa e da Caixa enquanto banco público e referência do setor bancário português. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar o sindicato em nome do Grupo Parlamentar do PS e agradecer a vossa presença. Em relação à petição, a petição tem um objetivo global que identificam, nomeadamente voltar a colocar a Caixa Geral de Depósitos como banco de referência do setor financeiro português. E o objetivo é, para o efeito, pretendem concretizá-lo essencialmente através de 3 vetores. O primeiro vetor, reforçar a função reguladora no mercado bancário e financeiro da Caixa Geral de Depósitos. O segundo vetor, reforçar a função social, nomeadamente na cobertura territorial ao nível da presença física do serviço bancário, e a terceira componente nas questões laborais, que são internas, mas que também são importantes. E, no fundo, esse é o objetivo, são esses os 3 vetores, e pretendem atender esse objetivo, reforçando, conforme está na petição, a intervenção do Governo como acionista. E o que vos perguntava era exatamente como acham que deve ser reforçada a intervenção do Governo enquanto acionista para cumprir este objetivo no âmbito destes 3 vetores, nomeadamente em 8 medidas que aqui identificam. Na primeira, na componente de função reguladora do mercado bancário, identificam essencialmente 3 questões. Determinação de um limite para o aumento da taxa de juros do crédito à habitação, a inclusão de moratórios ao pagamento de prestações de capital e de juros e o limite ao aumento das comissões bancárias. Nessas 3 componentes. Na segunda, o fim de encerramento dos balcões da Caixa Geral de Depósitos. Na terceira, nas matérias laborais, o fim de contratos com vínculo precário, a atualização salarial acima da inflação, a regularização das carreiras 2013-2016 e o pagamento de trabalho suplementar. Portanto, o que vos perguntava objetivamente é como é que nestas 8 ações concretas pensam que é possível enquadrar o aumento da intervenção do Governo enquanto acionista para concretizar cada um destes 8 objetivos no âmbito destes 3 vetores e subjacentes à vossa intenção, que é de colocar a Caixa Geral de Depósitos como um banco de referência no setor, como banco de referência no setor financeiro. E eram estas as questões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, cumprimentar também o STEC e desejar um bom ano de 2025 a todos. Vi com atenção as perguntas e também
à semelhança do meu colega Ricardo Carvalho, também tenho uma costela bancária e, portanto, sou sensível a estes temas. Mas aqui uma dicotomia, que é, não sei se já tiveram acesso à resposta que o Governo dá e que está na página do Parlamento esta petição, às perguntas que colocam na petição. E, de alguma forma, é o oposto. Eles dizem exatamente o contrário. Eles dizem que, por exemplo, em termos de promoções e de remunerações, dizem que 85% dos trabalhadores do universo da Caixa Geral de Depósitos, desde os últimos 6 anos, foram promovidos, o que é um número até muito relevante, devo dizer. Para quem já exerceu funções de chefia na banca, devo dizer que é um número muito relevante, 85%. Dizem também que 54% dos colaboradores das agências têm isenção do horário de trabalho. Para mim, é o que está aqui, está escrito pelo Governo, pelo Ministro das Finanças, e, portanto, e dizem também que, em termos de remuneração dos depósitos a prazo, que era uma das coisas que falavam, do banco ser líder nisso, há uma liderança na remuneração competitiva dos depósitos a prazo por parte da Caixa Geral de Depósitos, e que na parte da componente de juros pagos pelo crédito à habitação e pelo crédito tem sido o banco que mais reduziu as operações de spread no primeiro semestre de 2024, o que é também relevante. Dito isto, isto é o oásis, faço as perguntas que vocês fizeram. Eu, que também sou autarca, ainda há dias aprovei na Câmara Municipal, do qual sou vereador, um empréstimo que, se aplicasse aos créditos de habitação, também era o oásis. Um empréstimo de uma conta corrente calcionada nos largos milhões, sem comissões e com uma taxa negativa de 0,01%. Que é uma coisa, já voltamos aos tempos das taxas negativas, pelo menos dos spreads negativos. Isto foi há dias, no final do ano, para uma conta corrente calcionada para o próximo ano. Se isto se aplicasse aos créditos de habitação, era muito a aliviar. Nós estamos sensíveis sempre aos argumentos das condições de trabalho. Nesta questão do outsourcing, também nos diz o Governo, o Sr. Ministro das Finanças, que se aplica a funções não bancárias, aplica-se a empregadas de limpeza, seguranças, auxiliares e as questões de informática e, portanto, não propriamente ao core do negócio, e é, de facto, algo que tem que se ter em conta, ou o Governo não está a falar a verdade, ou então o que nos pergunta via Comissão de Finanças, faça esta petição que fizeram chegar, não está de acordo com o que a Administração transmite ao Governo, o que, se assim é, não vou dizer que o é, como é lógico, a resposta que tenho é posterior, é do Governo, tenho que levar em conta. E, portanto, a pergunta que lhes faço é, se leram com atenção a resposta que o Sr. Ministro das Finanças deu, e se concordam ou não, e se, face a esta informação que nos é dada, que é líder na remuneração dos postos a prazo, reduz as taxas, então faz serviço público aos cidadãos, e se creem que isso seja a real necessidade e a realidade do que vocês vivem como trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, de um banco público. E se, então, face ao que eu ouvi, que o banco não tem uma lógica, não deveria ter uma lógica comercial, mas sim de serviço público, foi dito pelo Sr. Presidente, então o que é que tem que fazer mais, considerando a resposta e dando como válida a resposta do Ministro das Finanças e da Administração do Banco? Onde é que está, então, aqui as diferenças para que nós possamos, porque, dito assim, parece que 85% é quase, não digo a totalidade, mas nos últimos 6 anos todos tiveram, para além das atualizações salariais, promoções. E isso é relevante. E, portanto, ficamos aqui um bocado, eu não quero dar razão a nenhuma das partes, quero-vos perguntar se isto é verdade e porque é que insistem então com o argumento, porque eu também considero que a Caixa tem que estar em todo o território, considero que já não há banqueiros em Portugal, os banqueiros privados quase já não existem, temos um banco público do Estado, temos um banco mutualista e temos um banco de cariz associativo, que é a Caixa Agrícola. Tudo o resto, quase todos têm capitais estrangeiros e, portanto, deixamos de ter banqueiros em Portugal. Eu já fiz um artigo
e assinei a dizer isto, já não há banqueiros em Portugal, o facto é que temos um banqueiro de Estado. E esse banqueiro de Estado... Sr. Deputado, pedia-lhe que concluísse, que já ultrapassou largamente tempo, se faz favor. Sr. Presidente, o que é que se pode, então, ir mais além nessa vossa necessidade do que vocês alertam, não só no core do negócio e no posicionamento comercial, interesse público, mas também nas vossas condições de trabalho, porque o Governo diz-nos exatamente o contrário via a administração. E é isso que me preocupa. Nós estamos cá para fazer pontos, estamos cá para tomar decisões, mas para isso temos de ter a real informação e da vossa parte tem que nos ser mais explícitos quanto às vossas reivindicações, dos quais, reitero, e penso que à mesa estamos todos do mesmo lado, estamos todos interessados em que o trabalho seja feito de forma condigna e bem remunerado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, a deputada Paula Santos. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o STEC por esta iniciativa que tomou relativamente à defesa dos direitos dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, mas também da defesa do serviço público bancário e, de facto, a Caixa Geral de Depósitos, enquanto banco público, tem uma responsabilidade de serviço público bancário a assegurar aos cidadãos, também ao desenvolvimento da nossa atividade económica, e a verdade é que temos visto ao longo dos anos nomeadamente um caminho de encerramento de agências e que agora está colocado, aliás foi aqui também referido na vossa intervenção, que está agora colocado com este plano das ditas agências Nome-se Parte, é de facto uma linha de intervenção que muito vai penalizar as populações, mas vai também ter impactos na atividade económica. Não está em causa a utilização de tecnologias, mas tem que ser sempre de uma forma complementar e não para substituir o serviço público, o serviço presencial, o atendimento presencial. Foi aqui colocado como preocupação e é verdade, bem conhecemos o nosso território e sabemos que em muitas circunstâncias a população mais idosa poderá não ter apetência, mas também o serviço presencial é de facto bem mais vasto e permite não só uma relação de confiança, que é algo que também não devemos desvalorizar relativamente a esta matéria. E é extremamente preocupante que a Caixa Geral de Depósitos prepare para reduzir os serviços nas suas agências em territórios do interior, nas ilhas, que têm um impacto ainda mais significativo. Eu aproveito a oportunidade para dizer que nós, assim que tomarmos conhecimento desta intenção, requeremos a presença do senhor, do Presidente da Caixa Geral de Depósitos para uma audição na Assembleia da República, que estava prevista para a próxima semana e, portanto, esta é matéria que queremos, de facto, confrontar não só o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, mas também o próprio Governo. Aliás, já tivemos, inclusivamente, a oportunidade de questionar o Ministro relativamente a esta matéria, mas voltaremos a essa questão. Foi aqui colocada uma outra questão que eu gostaria de referir, que se prende com o congelamento dos trabalhadores entre 2013 e 2016. Nós consideramos, de facto, todo o tempo de serviço por parte dos trabalhadores tem que ser considerado no quadro da progressão das suas carreiras, não pode ser apagado. Os trabalhadores estiveram lá, trabalharam, contribuíram também para os resultados da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, isso tem que ser considerado e não pode ser apagado. Aliás, nós no Orçamento do Estado para 2025 apresentámos uma proposta exatamente nesse sentido. Proposta essa que teve os votos contra do PSD e do CDS e a abstenção do PS, do Chega e da Iniciativa Liberal. Se ela tivesse sido aprovada e se o posicionamento destes partidos tivesse sido diferente, naturalmente isso seria muito importante, nós consideramos que seria muito importante para o reconhecimento e para a valorização dos trabalhadores, porque isso, o reconhecimento e a valorização tem que se traduzir nos seus direitos, tem que se traduzir nos seus salários, tem que se traduzir nas suas carreiras, tem que se traduzir, tem
tem que se traduzir de uma forma efetiva e, portanto, nós consideramos que este é um aspecto, de facto, de grande importância. E para terminar, Sr. Presidente, referir que relativamente à petição, há aqui um conjunto de matérias que são colocadas nesta petição, nós que muitas delas nós acompanhamos e com a qual também temos tido aqui intervenção, no que diz respeito às comissões bancárias, naturalmente contra o encerramento de balcões e de agências da própria Caixa Geral de Depósitos, porque isso significa, de facto, não cumprir aquilo que é o papel daquilo que deve ser a Caixa Geral de Depósitos, que enquanto banco público, vou terminar mesmo, Sr. Presidente, enquanto banco público tem, de facto, um papel diferente e tem um papel, quando falamos muitas das vezes da coesão do território, da proximidade com as populações, também é nestes aspectos concretos, quando falamos do serviço público bancário, que também tem que ser assegurado e a Caixa Geral de Depósitos tem essa responsabilidade e consideramos, vou mesmo terminar, e consideramos que tem que haver de facto orientações claras por parte do Governo, estamos a falar de uma empresa que é pública, tem que haver orientações claras por parte do Governo neste sentido que estamos aqui a colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminada esta primeira ronda pelos partidos, passava a palavra às peticionárias para até 8 minutos responderem às questões colocadas. Relembro que, se houver interesse em participar na segunda ronda por parte de algum dos senhores deputados, manifestem-no, por favor. Tentar abordar aqui todas as questões. Relativamente às questões levantadas quanto ao dimensionamento destas agências Smart, terem 2, 3, temos inclusivamente agências Smart com uma pessoa. Por exemplo, a agência da Ericeira, é aquela pessoa que faz todo o tipo de atendimento, além de fazer o carregamento das máquinas, portanto, acho que isso espelha bem, serão poucas as que têm uma pessoa, portanto, aquelas chamadas agências de extensão que a Caixa não encerrou, portanto, de acordo com o plano que teve, a Caixa decidiu encerrar umas quantas agências e houve algumas que manteve para garantir aqui alguma coesão territorial, manteve, mas que manteve só com uma pessoa e, portanto, essas agências neste momento estão transformadas em agências Smart, muitas delas com uma pessoa e, portanto, esta pessoa tem este trabalho todo ligado não só à própria agência como às máquinas. Relativamente à questão que colocaram se há ou não agravamento das condições, o que se verifica efetivamente pela saída de pessoal e por todo o quadro descrito na nossa intervenção, é que efetivamente a condição do bancário tem vindo a degradar. E também penso que um bom indicador disso será a dificuldade com que a Caixa está em recrutar gente para o banco. Portanto, há uma grande dificuldade em trazer para as agências, estamos a falar na matéria agências, se calhar para os serviços centrais não haverá tanta dificuldade, mas para as agências estão com bastante dificuldade em trazer gente nova, portanto, isso por si espelha o que é, digamos, o aliciante para as carreiras dos nossos jovens licenciados. A questão do outsourcing, efetivamente a Caixa está a colocar outsourcing, sobretudo nos serviços centrais, nas agências ainda não temos, mas, portanto, o Caixa Direta já tem gente de outsourcing, outras áreas de relevância da banca, da Caixa, têm outsourcing, o que questionamos até em termos do sigilo bancário, como é que o banco público faz este tipo de opção, não é? E pela própria qualidade, porque efetivamente o know-how existente em trabalhadores que estão a mais nas agências, que poderiam ser canalizados para estas áreas e aí a Caixa estaria a fazer uma valorização da qualidade do serviço prestado e porque sabemos que por outsourcing, quer se queira, quer não, o trabalho que não são bancários, portanto são empresas temporárias, nunca poderá ter o mesmo tipo de rigor e de qualidade aquilo que se pretende de um banco público. Precisamos de uma Caixa a manter os seus níveis de qualidade como até aqui e isso é uma preocupação do STEC, como também já o referimos. Foram aqui outras questões colocadas quanto às respostas que a Caixa enviou a esta Comissão. Se estiveram atentos, logo de início falámos nesse documento e falámos num documento que temos, que é um estudo do economista Eugênio Rosa, do qual vão ter a oportunidade de ler em minúcia, e esse documento contraria precisamente muitas das afirmações que a Caixa enviou na sua resposta e que foi por esta Comissão tida como uma verdade absoluta ao publicá-las na sua página, portanto,
Dou-vos, por exemplo, o rácio de liquidez da Caixa está neste momento acima dos 300%, o que mostra que a Caixa não está a dar o seu potencial de apoio à economia. Temos, por exemplo, a perda da cota do crédito, cerca de 5% no total e cerca de 3,7% do crédito às empresas, que mostra também isso mesmo. Portanto, acho que é importante também agora, e uma vez que vai haver uma audição ao Presidente da Comissão Executiva da Caixa, os senhores deputados lerem com atenção toda a documentação que nós enviamos, onde estão outras matérias mais contrariadas e que poderão depois fazer também questões diretamente à Caixa, porque efetivamente os números sabemos que muitas vezes revelam aquilo que se pretende que se revele. Por exemplo, a Caixa a partir de 2020 começou a inserir o crédito a empresas, na sua mostra de contas, junto do crédito a empresas institucionais. Portanto, de uma certa forma camuflar aqui alguns itens que não sejam tão interessantes revelar. Portanto, não estou a dizer que a Caixa é chamada engenharia financeira, que nós sabemos. Portanto, as contas não espelham a realidade que vai na Caixa. E a realidade que vai na Caixa é esta que nós trazemos aqui, temos vindo a denunciar, portanto, não são inverdades, e se vocês forem aos locais de trabalho e questionarem os trabalhadores, é isto que vão encontrar e não outra coisa. Não sei se aqui os meus colegas querem acrescentar. Eu é só mesmo um segundo para que não fique aqui uma ideia errada relativamente à questão de nós entendermos a Caixa como um banco público, mas nós não temos nada contra que a Caixa apresente lucros. A STEC, os trabalhadores contribuem enormemente para que os lucros sejam alcançados, com horas extras não pagas, com tudo aquilo que está também, já foi referido e que está também na documentação que vocês... Ou seja, nós queremos que a Caixa apresente lucros, é importante para o país. As questões que devem ser colocadas, entendemos nós, é como é que esses lucros são alcançados e ao serviço de quem é que eles são colocados. Eles são alcançados com o esforço dos trabalhadores, e muito grande. Nós temos trabalhadores esgotados. Isso é um facto e venha quem vier, basta ir às agências da Caixa, quem for cliente, filas de espera, trabalhadores a abrigo profissional na Caixa Geral de Depósitos. E é isso que nós, trabalhadores, queremos aqui mostrar. Nós temos brio em trabalhar na Caixa e fazemos todos os possíveis para que a Caixa continue a ser como é. E, portanto, é isso que queremos aqui dizer. E ao serviço de quem é que são colocados? E têm que ser colocados ao serviço do país e das populações, com um serviço de proximidade. Pronto, basicamente é essa a mensagem principal em relação ao que estamos aqui a fazer em relação à Caixa Geral de Depósitos como Banco Público. Como a Joana disse, o documento, a parte económica que o Sr. Deputado Chega colocou, eu acho que o documento explica e contrapõe algumas das questões que estão colocadas em relação às promoções, às remunerações, portanto, não vale a pena estar aqui a esmiuçar e a perder mais tempo. Em relação à questão que o deputado Sérgio Ávila colocou, o que é que pode ser feito para se cumprir ou para se ajudar a cumprir o que nós identificamos na petição? Nós entendemos que o Governo, como acionista único, o Governo neste caso, tem um papel imprescindível e fundamental no que a Caixa deve e pode ser. E é isso que nós queremos que o Governo efetivamente faça. Nós entendemos que tem que, primeiro, ter uma preocupação em nomear uma administração que se reveja no que nós entendemos que a Caixa deve ser. Primeira coisa. Ter a certeza que isso vai acontecer, não é? E depois, dar orientações claras, precisas, objetivas, se queremos realmente uma Caixa ou se queremos uma caixinha, como nós já muitas vezes temos vindo a dizer como sindicato, se nós queremos uma Caixa pública e forte ao serviço da população, ou se queremos uma caixinha que vá fazendo o seu papel, pronto, que pode ser o que é, mas que nós entendemos que deve ser mais, melhor e mais forte. Pronto, basicamente é isso. E essas orientações podem ir no sentido de valorizar os seus trabalhadores, de haver uma preocupação com um serviço de qualidade, público, que tenha em conta as realidades geográficas diferentes que existem no nosso país. Basicamente, eu acho que é esta a mensagem principal, mas também estamos ao dispor sempre para qualquer questão adicional que venha, e passava só a palavra ao Mauro, porque ele acho que queria acrescentar alguma coisa. Não, também muito rapidamente, só foi feita também uma questão, o que é que sentimos relativamente ao trabalho suplementar. Enfim, o que nós sentimos é que o não pagamento do trabalho suplementar, como dissemos há pouco, é uma chaga social na Caixa Geral de Depósitos, uma vez que a nossa convicção e aquilo que percebemos quando vamos aos locais de trabalho é que ele de forma generalizada, não é pago, tanto é, como disse há pouco também, a Caixa já foi multada mais que uma vez pela Autoridade das Condições de Trabalho e que também, como referi anteriormente, inclusivamente no que diz respeito ao registro de ponto eletrónico, que não cumpre a lei segundo a ACT, portanto é uma entidade imparcial, uma entidade inspectiva do trabalho.
Responder também, enfim, a minha colega também já referiu, quanto aos números e a ideia idílica que a Caixa passou relativamente às remunerações dos trabalhadores, que geralmente é sempre o mesmo tipo de argumentação, mas nós também demonstramos, e está demonstrado na nossa documentação, basta dizer que entre 2010 e 2017 os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos não tiveram aumentos salariais. Eu julgo que isto, enfim, é bem significativo. Se olharmos para o ano 2022, em que a inflação foi de 7,8%, o aumento salarial médio na Caixa Geral de Depósitos foi de 0,92%. E, portanto, os factos são os factos, os números são os números. É claro que o que a administração da Caixa faz é que coloca tudo no mesmo bolo, nomeadamente os prémios que são atribuídos muitas vezes de forma arbitrária e com desconhecimento total das regras que estão inerentes aos mesmos. Efetivamente, e para responder à senhora deputada Paula Santos, a questão dos 4 anos é uma matéria de grande relevância para os milhares de trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Infelizmente, em 2022, houve uma petição também que o STEC trouxe ao Parlamento e que, lamentavelmente, foi chumbada na altura pelo governo maioritário, apesar de nos terem dito em audições que tivemos com o grupo parlamentar do Partido Socialista, que, enfim, que estavam solidários com a nossa posição e que iriam analisar a possibilidade de se reverter esta questão. A realidade é que ela não foi revertida. Recentemente houve uma outra possibilidade para tentar reverter e os trabalhadores da Caixa sentem-se altamente injustiçados porque veem que, na altura que foi para cortar, foram considerados funcionários públicos, agora que outras classes profissionais e muito bem, recuperaram o seu tempo de serviço, já são considerados trabalhadores do setor privado e, portanto, as regras já mudaram outra vez. Consideramos que isto é uma matéria de elementar justiça e depende apenas da Assembleia da República a reversão desta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Terminada a primeira ronda, pergunto às senhoras e aos senhores deputados se alguém se pretende inscrever para a segunda ronda. Bom, então, não havendo inscrições, damos por encerrada esta audição. A dossiê que fica aqui, vou pedir aos serviços que distribuam por todos os grupos parlamentares, pedia-vos só, se relativamente a esta publicação, porque é muito mais difícil de digitalizar e copiar. Trouxemos para cada grupo parlamentar. Para todos? Sim, nós trouxemos uma pasta para todos. Ótimo, então, muito obrigado. Nesse caso, está encerrada a audição, agradecendo a vossa presença. Muito obrigado. Obrigado.